Olá, alunos, tudo bom? Vamos então agora à terceira parte da aula de processo de fabricação, onde iremos tratar, né, da fabricação das tubulações industriais, tá certo? Como é feito esse processo de fabricação. Então, há 4 grupos de processos de fabricação de tubos. O primeiro são os tubos sem costura e o segundo são os tubos com costura. O que significa a palavra costura? Significa soldagem, basicamente, tá bom? Na primeira classe nós temos os tubos íntegros, ou seja, onde eles não são feitos a partir de uma chapa, tá bom? São os tubos sem costura. E na segunda parte, nós temos os tubos com costura, onde a matéria-prima básica para fazer esses tubos são as chapas. E aí, a partir da conformação das chapas, né, da dobra delas, nós estabelecemos uma solda no ponto da costura, tá bom? E aí, dentro disso, né, nós temos os 4 grupos. 3 tubos sem costura, que são os processos de laminação, extrusão e fundição, tá? Os dois primeiros aqui, eles utilizam como matéria-prima a laminação e a extrusão, utilizam como matéria-prima básica um tarugo, tá? Ou um ligote, certo? Já o processo de fundição utiliza um material no estado líquido, certo? Ou no estado fundido, tá certo? E aí, à medida que ele vai solidificando na forma de um tubo, tá certo? E nos tubos com costura, nós temos o processo de soldagem, tá certo? Nós temos aqui que os dois primeiros aqui, certo? São os processos que mais são utilizados na fabricação de tubos, respondendo por pelo menos 70% da fabricação, que é a laminação e a soldagem, tá? Então, os tubos fabricados por laminação e soldagem são os principais, tá certo? E aí nós vamos ver cada um deles agora. Os processos de laminação são os mais importantes para a fabricação de tubos de aço sem costura, tá? Empregam-se para a fabricação de tubos de aço carbono, aços liga e aços inoxidáveis, desde cerca de 80 até 650 milímetros. Ou seja, toda a classe de materiais ferrosos, onde os ferrosos, né, dentro dessa classe, os aços, certo? Que nós temos os aços e ferros fundidos, todos os aços são fabricados por laminação, tá? Desde, né, diâmetros de 80 até 650 milímetros. Caso nós precisamos de um tubo de aço com diâmetro menor que 80 milímetros, nós iremos utilizar um outro processo. Nós iremos ver já já, tá bom? Mas a grande maior parte dos aços carbono, né, utilizados nas indústrias de processo, são feitos por laminação. Por quê? Porque eles atendem dentro desse intervalo de 80 até 650 milímetros, tá certo? E aí, nós utilizamos o processo chamado de Mannesmann para a fabricação desse tubo, que nada mais é que o quê, pessoal? A partir do ponto onde nós temos, deixa eu pegar aqui o meu ponteiro, para estar exemplificando para vocês, a partir do momento que nós temos aqui o nosso lingote, tá? Ou tarugo, tá? Esse lingote ou tarugo, a partir da rotação aqui dos rolos, tá? Fabricadores aqui, tá? Do cilindro aqui de rolos, eles vão puxar o lingote ou tarugo e vão forçar esse lingote ou tarugo a passar por uma ponteira, tá? No qual essa ponteira vai abrir um buraco no meio do lingote ou tarugo, formando ali o diâmetro interno desse tubo, certo? Onde a gente pode ver aqui na imagem mais à direita, tá? A partir do momento que os cilindros puxam esse lingote passa pela ponteira, a ponteira, pelo esforço mecânico, né, e pela conformabilidade, certo? Então, lembra aqui da nossa dutilidade, que eu comentei na aula anterior a respeito dos materiais, ok? Então, nós temos de antemão aqui que os aços com baixo carbono, eles têm uma facilidade maior para serem fabricados por laminação do que os aços com alto carbono,
tá certo? E do que alguns aços liga, que são um pouco mais duros, um pouco mais complicados de conformar eles. Ou seja, precisa de um esforço maior, tá certo? Então, a partir da conformabilidade desse metal pela ponteira, vai abrindo o buraco, certo? Vai abrindo o buraco no tubo, que vai corresponder ao diâmetro interno dele. E aí, o diâmetro externo ele vai ser dado exatamente pela forma geométrica do rolo que está passando por fora, ok? E aí acaba abrindo o tubo. Obviamente, pessoal, esse processo ele é feito numa temperatura elevada, tá? Não é um processo feito em temperatura ambiente. O que nós precisamos fazer? Precisamos elevar a temperatura do material até uma certa temperatura, no qual facilite também a conformabilidade dele. Uma vez que, à medida que a gente vai elevando a temperatura desse aço carbono, ele vai diminuindo, certo? A sua resistência mecânica, tá? E aí, com isso, fica muito mais fácil da gente, né, conformar esse metal da maneira que nós precisamos, tá bom? Processo esse mais utilizado, né, e quase exclusivo na fabricação de aços, de tubos de aço de 80 até 650, 700 milímetros, tá bom? Bom, após a passagem, certo, desse tubo pelo processo Mannesmann, o que acontece? Nós precisamos calibrar o diâmetro externo e o diâmetro interno desse tubo, certo? Nós precisamos adequar esses diâmetros à tolerância dimensional desse tubo, que é o que nós também iremos ver na nossa próxima aula, quando nós iremos falar dos acessórios e das características das tubulações, tá? Então, o que acontece? Nós temos o laminador calibrador, que é o laminador no qual vai dar o diâmetro externo daquele nosso tubo, tá? Vai chegar naquela adequação final, porque, como eu falei anteriormente, o nosso tubo, para ele ser feito a partir de um lingote ou tarugo, nós precisamos aquecer aquele material, certo? Levar ele a uma temperatura um pouco maior, para que, com o auxílio dessa temperatura um pouco maior, nós diminuamos, né, a resistência mecânica desse material, ok? Beleza, fabricamos o tubo. O tubo fabricado vai voltar à temperatura ambiente. O que acontece nesse processo, pessoal? Acontece uma contração térmica, certo? O tubo ele foi fabricado a quente, num certo diâmetro. À medida que ele vai esfriando, ele vai diminuindo o diâmetro dele e ele pode, em certos casos, né, sofrer algumas alterações de forma, tá? Alguns empenamentos e por aí vai. E aí o laminador calibrador já vai pegar o tubo à temperatura ambiente, ou seja, já vai fazer um trabalho a frio, certo? Por quê? Porque aqui não exige mais um esforço mecânico muito grande, tá ok? Para quê? Para calibrar o diâmetro externo desse tubo. E o laminador com mandril, certo? Vai dar a calibração do diâmetro interno, tá certo? Na fabricação de tubos por extrusão, o processo segue as seguintes etapas, tá? Então, o que nós vamos ter no processo feito por extrusão? Nós temos aqui uma caixa, certo? Nós temos aqui uma caixa ou uma matriz, tá? Uma matriz dura e metálica, tá bom? E nós temos aqui na ponta, aqui nessa ponta aqui, nós temos um furo circular, tá certo? Nós temos aqui um furo circular, normal, tá? Então, nós temos uma caixa, ok? E um furo na ponta. Aí, o que acontece? Nós iremos colocar dentro dessa caixa o nosso metal aquecido, tá certo? Ou o nosso plástico, tá? Ou o nosso polímero. Porque o processo de extrusão ele é muito utilizado na fabricação de tubos poliméricos, tá certo? Por características especiais que eu estarei falando logo em seguida. E aí, na ponta disso tudo, temos um êmbolo e um pistão, tá? O que vai ser feito? Já imagino? Esse êmbolo, né, vai realizar
uma pressão, né? Uma força no sentido aqui da esquerda para a direita, e vai fazer passar esse metal por esse furo. Só que, se esse metal passar por esse furo da maneira que ele está aqui, nada mais vai fazer que o quê? Fabricar um tarugo, certo? Ou um cilindro, certo? Cheio, né? Como a gente conhece. Para fazer um tubo, o que é feito? Por dentro desse êmbolo, esse êmbolo é um êmbolo que tem um furo, certo? Por dentro desse êmbolo passa um mandril e uma ponteira, que vai fazer o quê? Vai furar esse nosso metal a uma temperatura mais elevada e vai apontar lá na extremidade onde tem aquele nosso furo colocado anteriormente, certo? E aí, agora sim, o que nós iremos fazer? Nós iremos impor uma certa força aqui da esquerda para a direita. E aí, o que vai acontecer com o metal? O metal vai ser forçado a passar por aqui, certo? E por aqui, como se fosse formar o quê? Um anel. Porque o que acontece? Anteriormente, nós tínhamos apenas um furo, né? Nós tínhamos apenas um furo. Só que agora nós passamos aqui o nosso mandril com a ponteira, certo? E aí o mandril com a ponteira está fazendo aqui para nós às vezes aqui do diâmetro interno, ok? E aí quando eu forçar esse pistão da esquerda para a direita, o que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, ó. O nosso metal quente, né, numa temperatura muito elevada, tá, pessoal? Essa temperatura aqui do processo de extrusão, ela chega em temperaturas mais elevadas do que as temperaturas do processo de laminação, tá certo? Então, o que vai acontecer? O nosso metal vai ser forçado a passar pelo orifício, entre o orifício e o mandril e a ponteira. E aí, com isso, nós temos a formação do nosso tubo, tá bom? Por extrusão. A fabricação de tubos por extrusão é utilizada para tubos de aço de pequeno diâmetro. Então, abaixo de 80 milímetros, certo? Os tubos de aço são feitos por extrusão, ok? Tubos de alumínio, cobre e chumbo, tá certo? Por quê? Porque são materiais que têm uma maleabilidade muito maior, ok? Em relação aos tubos de aço, certo? Então, tubos de alumínio, cobre e chumbo, justamente por ter uma resistência mecânica um pouco menor, é muito mais fácil fabricar eles por extrusão, tá? Do que por qualquer outro processo. E os tubos de materiais plásticos, tá? Que como eles têm uma, uma temperatura um pouco mais baixa de transição vítrea, né? Que seria o correspondente à temperatura de fusão, nós precisamos elevar apenas um pouco a temperatura desses materiais para que eles já fiquem moles, por assim dizer, para que eles já ganhem maleabilidade, tá bom? E aí nós conseguimos fabricar por extrusão. Na fabricação de tubos por fundição, o material do tubo em estado líquido é despejado em moldes especiais. E são fabricados por esse método tubos de ferro fundido e tubos de concreto e cimento amianto. Tá? Então, veja bem, o que acontece, pessoal? Esses dois processos que eu mostrei para vocês agora, anteriormente, laminação e extrusão, nós precisamos de uma propriedade chamada ductilidade. Ductilidade, né? Maleabilidade, conformabilidade, todas essas três propriedades são altamente desejadas para que o tubo seja fabricado, ou por laminação ou por extrusão. O que acontece? Nós temos materiais que são inerentemente frágeis, duros, tá? Ou seja, materiais que são robustos e duros, tá? E aí o que acontece? Esses materiais nós podemos elevar a temperatura o que for, que esses materiais não vão ganhar maleabilidade, não vão ganhar. Se a gente tentar fabricá-los por laminação e por extrusão, eles vão ou quebrar, né, durante o processo de fabricação, o tubo vai ficar quebradiço e tal, não vai conseguir nem ser concebido aquele tubo,
ou nós vamos quebrar o equipamento, tá? O equipamento no qual realiza a fabricação do tubo, tá bom? De tão duro que é esse material. E aí o que acontece? A partir disso, nós excluímos o processo de conformação. E aí nós partimos para outras alternativas, que são o quê? Bom, vamos colocar esse fluido no estado líquido, certo? Porque aí no estado líquido não tem jeito, né? Tudo fica... como o estado líquido não tem uma forma, né, fixa, nós podemos conformar ele de uma forma de tubo. E aí, a partir do estado líquido, nós vamos abaixando a temperatura para que ele se solidifique como um tubo. Tá? Como é feito isso? Esse processo é feito da seguinte forma. Nós temos aqui uma camisa, né? Uma camisa aqui de água, certo? Onde aqui dentro aqui, deixa eu mudar aqui a cor do meu ponteiro, onde aqui dentro aqui nós temos a presença de água, tá certo? Aqui dentro e aqui dentro, certo? Aqui dentro e aqui dentro, ok? E aí o que acontece? Essa água vai fazer às vezes da refrigeração, né, do nosso material que entra no estado líquido. Então, vamos lá. O nosso metal entra por aqui no estado líquido, certo? A partir de uma calha, tá? Então essa calha vai levar o nosso material, né, o nosso metal duro, que seria duro, né, no estado sólido, vai levar ele no estado líquido e vai ir preenchendo esse metal por essa tubulação aqui interna, tá? Então o metal vai sendo preenchido, vai sendo arremessado por dentro desse tubo. E à medida que ele vai sendo arremessado, todo esse conjunto aqui, ele gira. Então, esse conjunto aqui, ele está rotacionando. Rotacionando. O que acontece aqui, pessoal? Vocês já viram, né? Uma máquina de lavar, quando ela está no processo de centrifugação, certo? Quando ela está no processo de centrifugação, o que acontece com a roupa? A roupa, geralmente, né? Ela cola, certo? Ela cola na borda ali da máquina, do tambor da máquina de lavar. Por quê? Porque nós temos uma força centrípeta, né, que tende a levar os materiais para fora, ok? E aí, como nós temos essa barreira, ela acaba impedindo, né, a roupa de sair voando, certo? De sair voando pelas laterais ali da máquina, tá? E aí acaba colando. O princípio aqui é o mesmo. À medida que esse molde aqui, certo? Que aqui está sendo chamado aqui de molde, a partir do momento que esse molde gira a velocidades, né, altíssimas, o nosso metal líquido ele vai ficando preenchido em todo o diâmetro daquele molde. E aí, à medida que ele vai girando, a água, a camisa de água vai resfriando, vai resfriando, vai resfriando. E o nosso metal, né, ali vai solidificando, ele vai solidificando na forma de um tubo, certo? De um tubo. E aí, com isso, a gente consegue fabricar um tubo de um material duro, certo? De um material frágil, que não foi conformado, simplesmente utilizando a mudança de estado, certo? A mudança de fase desse material, ok? E o processo de centrifugação, certo? Beleza. Na fabricação de tubos com costura soldada, existem duas disposições, a costura longitudinal e a costura helicoidal. A fabricação de tubos com costura, pessoal, é feito também quase exclusivamente em processos ligados aos aços, tá? Sejam os aços carbono ou sejam os aços alta liga, ok? Por quê? Porque materiais poliméricos, o processo de soldagem desses materiais é um processo um pouco mais complexo. E como são fáceis de fabricar por extrusão, é preferível utilizar o processo de extrusão, tá bom? Assim como os metais também com baixo ponto de fusão. Metais com baixo ponto de fusão, como alumínio, né? Ou baixa resistência mecânica, né? Como alumínio
e o chumbo, né, que tem baixo ponto de fusão, e o cobre puro, tem uma baixa resistência mecânica, é mais interessante fabricá-los por extrusão. Já por fundição, os materiais mais duros. E os processos com costura soldada são processos alternativos utilizados na soldagem de metais, né, de ligas metálicas ferrosas, os aços, quando esses aços estão na forma de matéria-prima de chapas. Tá? Quando esses aços estão na forma de chapas. Ok? E aí a costura pode ser longitudinal ou helicoidal. Na costura longitudinal, ela é empregada na maioria dos casos e elas fabricam tubos de pequeno e médio diâmetro, tá? Vocês podem perceber aqui pela figura que o que acontece? Nós temos aqui uma chapa, né? Uma chapa longilínea, certo? E aí nós temos aqui que, à medida que ela vai passando pelo processo, as bordas dela, certo? Vão sendo curvadas, ok? As bordas aqui da chapa, aqui, ó, vocês podem perceber que elas vão sendo curvadas até que o tubo, né? Até que as duas pontas se encontrem nessa última etapa aqui. E aí, aqui, a partir desse ponto aqui, vem o processo de soldagem, realizando a solda no nosso material. Tá bom? O que acontece nesse processo? São feitos tubos de pequeno e médio diâmetro. Qual a limitação aqui do nosso diâmetro? A limitação vai ser de acordo com a largura da nossa chapa. Concordo? Nós temos aqui a largura da nossa chapa, certo? E aí nós temos que, à medida que essa largura for maior, nós conseguimos fazer tubos com diâmetro um pouco maior, uma vez que a gente, né, curva a nossa chapa na largura dela. Ou seja, a largura da nossa chapa vai corresponder ao comprimento da circunferência formada pelo nosso tubo, ok? E aí, como nós não temos, né, larguras muito grandes, certo? De chapas muito grandes, nós fabricamos tubos de pequeno e médio diâmetro com esse processo, tá certo? Uma vantagem desse processo é que nós podemos fazer tubos, uma vantagem, na verdade, da fabricação de tubos com costura, né? É que nós podemos fazer tubos muito longos com uma mesma bobina de chapa, certo? Ao passo que nos processos de laminação, extrusão e fundição, nós estamos limitados no comprimento desse tubo, ao tamanho do nosso equipamento, certo? Ou ao tamanho da nossa matéria-prima, ok? Aqui já não. Aqui nós estamos limitados, obviamente, também ao tamanho da nossa bobina, né, de chapa, mas como essa bobina de chapa ela pode fabricar um tubo muito longo, nós podemos fabricar aqui tubos de diâmetros enormes, tá? De quilômetros de distância, tá bom? De maneira muito mais fácil, prática e rápida, com elevada produtividade, tá bom? Nós temos aqui o exemplo, então, certo? O tubo feito, né? O tubo feito, a costura, ela vem no sentido longitudinal. Então, ela vem no sentido longitudinal aqui, certo? Como a gente pode ver aqui na figura, tá certo? E nós temos o tubo com costura helicoidal. O tubo com costura helicoidal permite a fabricação de tubos sem limitação de diâmetro, tá? Repare que aqui a matéria-prima continua sendo a chapa, mas ao invés da chapa ser trabalhada no sentido longitudinal, nós vamos enrolando essa chapa no sentido helicoidal. Então, a chapa ela está aqui, certo? Ela está aqui na largura dela. À medida que nós vamos passando a chapa, o que vai acontecendo? Ela vai, certo? Fazendo aqui as dobras dela, ó. Ela vai fazendo aqui as dobras. E aí, o nosso tubo, ele vai sendo o quê? Ele vai sendo fechado,
certo? Nesse processo. E aí, como é que fica o formato do tubo? O formato do tubo fica com essa disposição aqui. E aí, o que acontece? Nós não temos mais a limitação do diâmetro dada pela largura da chapa, mas sim dado pela helicoide que nós vamos empregar no tubo, tá certo? Obviamente, esse processo é um pouco mais complexo que, né, a costura longitudinal, tá certo? E ele é utilizado nesses casos especiais, onde precisamos de tubos de grande diâmetro, tá? Diâmetros de vários metros, ok? E aí temos essas aplicações especiais, tá certo? Bom, pessoal, a fabricação de tubos era isso, tá? Nossa próxima e última parte da aula de processo de fabricação, vamos falar a respeito dos acessórios utilizados, certo? E um pouco de como se define as tolerâncias desses tubos e como se define, né, a nomenclatura deles, tá certo? No mais é isso. Fiquem com Deus e até mais.